Conversa ao pé do ouvido, um podcast dos alunos do INSA São Paulo para ouvir e falar o que a gente precisa saber nesse tempo tão diferente do que estamos vivendo. Como Dom Bosco, nossa conversa ao pé do ouvido irá dar a todos a oportunidade de colocar suas ideias, sonhos e informações. Neste quinto episódio, Juntos para Você Ser Mais, iremos conversar com a professora Catiane de Português e com o professor Marcelo de História. Dom Bosco foi o religioso que atuou na área da educação, criando elementos de uma pedagogia que ele denominou de sistema preventivo. Desde então, entendeu que sua missão seria educar jovens. Como que é ser professor do INSA? Antes de ser professor do INSA, eu vou falar um pouquinho do que é ser professor, né? E eu acho que ser professor é algo que vem da nossa profissão. Ela é uma profissão, mas ela é algo que vem de uma escolha, né? Ela é uma escolha de vida. Ela é um percurso que a gente escolhe. Ela é algo que vem do nosso coração, da nossa essência. Ser professor é uma inquietude que a gente tem, é uma preocupação que a gente tem com a vida do outro, é um compromisso que a gente tem com a formação, é a gente insistir, é a gente resistir, é a gente sonhar, é a gente acreditar. Quando a gente encontra uma escola como o INSA, que trabalha com a educação salesiana, que segue os princípios de Dom Bosco, a gente pensa na questão da amorevolezza. E aí a gente percebe o quanto a nobreza da profissão de professor vai de encontro àquilo que a nossa escola trabalha. Quando a nossa escola trabalha com um aluno como um ser integral e não como um número. Quando a nossa escola trabalha com o nosso aluno pensando que ele é uma pessoa única, que ele é uma pessoa com sentimentos, com as suas próprias vivências, que ele é alguém que precisa de acolhimento, que a educação é algo que transcende as paredes da escola. Eu acho que ser professor no INSA me proporciona conhecer pessoas maravilhosas como vocês, ter lembranças incríveis das turmas que já se foram, conhecer colegas maravilhosos, né? Pessoas que já não estão mais aqui com a gente, conhecer pessoas muito bacanas que ainda estão entre nós, ter amigos, né? Escola é lugar de tudo isso. Escola é um lugar genial. É o primeiro lugar onde vocês vão, gente, quando vocês saem do seio da família. É o primeiro lugar para onde a gente vai sozinho, sem a nossa família. Então, acho que escola é tudo, né? Bia, eu vou usar um pouquinho das palavras que a professora Catiane colocou, que são, na verdade, se ela depois, quando ela voltar na fala, são verbos, né? E verbo é ação. É insistir, sonhar e acreditar. E ser professor realmente é uma escolha, né? Você escolhe ser professor e você sente isso. Mas ser professor é você poder acreditar que o sonho existe e que a insistência deste sonho é a mudança da realidade cotidianamente. E ser professor no INSA é entender que nós não construímos números para estar dentro de uma planilha de alguma empresa. Nós construímos e, na verdade, nós trocamos experiências, relações, afetos, sentimentos e traçados de uma história que é minha, que é do aluno do INSA, que é do INSA e que perpassa os muros. E o INSA, e o aluno do INSA, e ser professor no INSA, é não existir os muros da escola e poder preparar vocês para um sonho que é tão real, que é a vida. Então, eu acho que os verbos que a Cátia usou, insistir, acreditar e sonhar, é isso que nos move a ser professor e acreditar que estamos na escolha e fizemos a escolha certa. Porque olhar para vocês e ver a possibilidade do humano existir é o que nos permite ser professor ou no INSA ou em qualquer outro lugar. O educador salesiano, além de criar elo entre os alunos e conhecimento, tem a missão de abrir janelas para a vida.
Eu acho que abrir janelas para a vida, né, ele está no nosso dia a dia enquanto professor. Quando a gente faz uma leitura e a gente pensa um pouco fora da caixa, né? Vocês fizeram o trabalho das ODS, né? Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu acho que a gente pode ver o quanto que pequenas atitudes que a gente tem, elas podem mudar o nosso dia a dia. Elas podem influenciar para as gerações futuras. Acho que é muito importante quando a gente pensa que o nosso aluno está ali e ele muitas vezes não tem traçado o que ele quer ser profissionalmente, ele está ali desenvolvendo as habilidades, os potenciais que ele tem, e o quanto que os conhecimentos que a gente traz, eles vão ajudar nessas escolhas, eles vão possibilitar novas visões de mundo, novas profissões. Qual foi o seu maior aprendizado? Eu acho que o melhor aprendizado é você educar para a vida, educar para partilhar, educar para comungar, né? Porque às vezes a gente, o nosso inconsciente nos coloca numa formação que quer alguma coisa que é quantitativo e não qualitativo. E no INSA, e sendo o professor salesiano, a gente se descobre que a maior riqueza da educação não é o profissional que nós iremos formar ou ajudar a se formar, porque vocês trazem também coisas que nos acrescentam, né? É uma troca, eu sempre digo isso para vocês. Então, a maior descoberta e o maior aprendizado é isso, é trabalhar para o desenvolvimento do humano, e não somente de alguém que vai se tornar um ótimo médico, um ótimo motorista, enfim, um ótimo bancário. O educador salesiano, além de criar elos entre o aluno e o conhecimento, tem a missão de abrir janelas para a vida. Como você percebe o papel transformador da educação aqui no colégio? Eu acho que o papel transformador da educação é tirar as pessoas do lugar comum. Quando a gente percebe uma juventude que está engajada em causas humanitárias, quando a gente vê os jovens preocupados com as questões da pastoral, quando a gente vê os jovens preocupados em fazer um trabalho voluntário, eles olhando para além das suas próprias questões. Então você percebe que você está trabalhando com uma educação que envolve outras perspectivas, né? A gente tem vivido um momento em que as pessoas estão muito focadas nelas mesmas e elas esquecem que as coisas que valem a pena na vida, elas envolvem sempre a partilha, como o professor Marcelo falou. E quando a gente consegue formar jovens que têm um compromisso com a partilha, eu acho que a gente tem uma educação que transforma, né? A gente falava no início que ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Então, partilhar, compartilhar. Hoje a gente fala muito de empatia, de se colocar no lugar do outro. E quando a gente tem essa preocupação com o nosso semelhante, com o que está acontecendo com o outro, eu tive uma educação que realmente me transformou. Porque ela não pode ser uma coisa só minha, que eu vou guardar numa caixinha e que não vai impactar ninguém que está à minha volta. Eu acho que as discussões dos grupos que existem nas salas, né? Eu acho que não é nem sala, eu não falo que é sala de aula, eu falo que é um espaço de partilha e de convívio diário. E os grupos e os trabalhos em grupos dentro do colégio, ele mostra para nós esse ato transformador. Porque quando vocês estão em grupos, ou quando nós estamos em grupos, a gente pensa junto e a gente olha para o próximo. Eu não estou olhando para mim, porque o desenvolvimento do Marcelo, o desenvolvimento da Kate, da Bia e da Ana está no desenvolvimento de todos como um grupo e como pessoas que estão se descobrindo. E isso que a Kate falou é muito interessante. É quando você se envolve com aquilo que é humano, é quando você se aproxima com aquilo que é humano, seja num trabalho de ciência, seja num trabalho de história ou de português, mas seja principalmente
aquilo que você faz com o seu próximo ali na escola, que você vai refletir isso fora, né? É uma coisa que a Kati falou muito forte no começo aqui, nós estamos educando vocês e vocês nos educando e todos formam uma família. Eu acho que esse é o ato, eu acho que esse é o gesto transformador. O que é para você? Juntos para sermos mais. Eu acho que não dá para a gente falar em ser alguma coisa solitário. Eu acho que a vida não se constrói na solidão, né? Embora a gente precise até de alguns momentos, né, com a gente mesmo, para a gente poder construir algumas ideias, algumas reflexões. Mas eu acho que a vida se constrói nas relações solidárias, nas trocas, né? Então, eu acho que a escola é um lugar de partilha. A maior coisa que a gente aprende na escola é essa questão de partilha. A gente partilha sentimentos, a gente partilha amizades, a gente partilha conhecimento, a gente partilha relações. Escola é produção coletiva. A gente dá aula para uma turma juntos, mas o sucesso daquela turma está no nosso trabalho coletivo, né, Marcelo? Exatamente, é um Kati. de professores. E eu acho, Kati, que esses juntos para você ser mais tinha que estar no muro da escola, para todo mundo ver. Eu acho que tinha que estar em cada outdoor da cidade, nos pontos mais altos onde todo mundo veja. E eu ainda mudaria, ou me corrija se eu fizer um erro de português aqui, Kati. Juntos para nós sermos mais. Acho que É verdade. juntos para nós sermos mais. Não você nem eu, nós. Nós sermos mais. E nós entendermos que nós somos mais não somente quando estamos juntos em prol de um interesse comum, mas não. Quando nós somos nós, sendo humano e sendo nós mesmos, mas em respeito ao outro, ao meu próximo e à liberdade de cada um. Agradecemos a participação de vocês. Ok, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos! Muito obrigado. Conversa ao pé do ouvido. Um podcast dos alunos do INSA São Paulo para ouvir e falar o que a gente precisa saber nesse tempo tão diferente do que estamos vivendo.